Um jovem sortudo, expulso de sua cidade com destino incerto, acaba encontrando abrigo em um convento de freiras. Por ser muito atraente, as freiras ficam loucas e precisam se segurar para não cair em tentação. A história de hoje é sobre um filme de 2007, chamado Território Virgem. A história começa com um homem que era ladrão e se tornou pintor depois de saber que poderia ter suas mãos cortadas pelo rei. Ele se chama Tíndaro. Quando ele termina a pintura, ele vai até o sacerdote da igreja e o encontra sem vida, devido à doença chamada peste, que estava afetando os moradores daquele reino. Sabendo que os sacerdotes viviam bem, ele enxerga nisso uma oportunidade. Então ele pega algumas roupas do sacerdote e tem a brilhante ideia de se passar por ele. A seguir, conhecemos Lorenzo, um jovem que está sendo perseguido por alguns homens. Tudo começou quando Lorenzo ganhou uma aposta contra Gerbino, um sujeito que não sabe lidar com a derrota e deseja vê-lo morto. Gerbino ordena a seus capangas que capturem Lorenzo a qualquer custo. Os amigos de Lorenzo, Gil e Joe, o aconselham para que ele deixe a cidade e se esconda. Em seguida, nos deparamos com Pampineia, que acaba de perder seus pais pela peste. Em meio ao luto, ela recebe a visita de Gerbino, que veio cobrar uma dívida que seu pai tinha com ele. Desesperado pelas dívidas, ele recorreu a Gerbino e deu todos os bens como garantia. E a menos que ela pague o valor em dinheiro, Pampineia perderá tudo o que lhe pertence. Porém, Gerbino se ajoelha, beija sua mão e pede que ela se case com ele, de forma um tanto assustadora. Mas Pampineia diz que está de casamento marcado com o conde Jarzinski. Mesmo assim, Gerbino insiste. Em sua fuga, Lorenzo encontra um homem carregando um corpo e pergunta o que aconteceu. O homem conta que o falecido era um jardineiro de um convento próximo dali. Percebendo uma oportunidade para se esconder, Lorenzo pergunta ao homem se ele poderia trabalhar lá. O homem responde que sim, mas com uma condição. Ele precisaria ser surdo e mudo, assim como o jardineiro que tinha acabado de falecer. Lorenzo avista seus perseguidores e entra em pânico. Ele decide subir em uma árvore para se esconder. Seu plano dá certo, porém o galho da árvore acaba quebrando, fazendo com que ele caia no chão e desmaie. Por sorte, um grupo de freiras o encontra caído. Elas ficam encantadas com a sua beleza. Preocupadas, elas prontamente decidem levá-lo para o convento para cuidar de seus ferimentos. No convento, as freiras ficam encantadas com a beleza de Lorenzo. Com segundas intenções, elas começam a brincar com ele. Mesmo após recuperar a consciência, Lorenzo permanece quieto e aproveita o momento. Porém, elas são surpreendidas quando a abadesa entra no local. Percebendo que Lorenzo ainda não tinha dito nenhuma palavra, ela faz um gesto perguntando se ele pode ouvi-la, e ele gesticula dizendo que não. Em seguida, ela pergunta se ele pode falar, e fingindo ser surdo e mudo, ele novamente diz que não. A abadesa fica maravilhada, acreditando que ele é um verdadeiro milagre. Ela pede para que levem Lorenzo para a sala de banho para ser limpo. Enquanto ele se banha, as freiras resolvem ajudá-lo. Enquanto isso, na igreja, Pampineia se encontra com Filomena e Melissa. Ela diz que seu pai tinha uma casa no campo e que todos eles deveriam ir para lá para escapar da peste. Pampineia menciona que seus pais tinham planejado que ela se casasse com o conde Jarzinski, e que a cerimônia aconteceria lá. Gerbino entra no local e suspeita que elas estejam tramando algo. Ele tenta intimidá-las, mas é interrompido por Tíndaro, que se faz passar por um padre. Tíndaro enfrenta Gerbino e mantém a situação sob controle, acalmando os ânimos. Com isso, Gerbino decide temporariamente se retirar. Filomena, Melissa, Gil e Joe partem para a casa de campo dos pais de Pampineia conforme o combinado. Surpreendentemente, Tíndaro decide acompanhá-los, pois há um casamento planejado e eles precisarão de um padre para a cerimônia. Pampineia decide buscar refúgio no convento para escapar de Gerbino e aguardar a chegada do conde para o casamento que está planejado. Ao chegar ao local, ela avista Lorenzo de longe, que agora assume o papel de jardineiro surdo e mudo no convento. Ela fica surpresa, pois Pampineia já o conhecia da cidade e sabe a verdade sobre ele. O conde Jarzinski chega na cidade e encontra-se com Gerbino,
que se apresenta como o futuro noivo de Pampineia. O conde insulta Gerbino, sai, e encontra um servo de Pampineia que lhe dá instruções sobre o paradeiro dela. Ele parte, esperando encontrar sua noiva. No convento, duas freiras tentam seduzir Lorenzo e ele simplesmente aceita, pensando que é apenas mais um dia no escritório. Pampineia descobre que Lorenzo está tendo relações com as freiras, ela parece estar com um pouco de ciúmes, então ela derrama água sobre a cabeça dele durante o banho. Em seguida, ela o vê entrando no quarto da abadesa. Enquanto isso, o conde Jarzinski é emboscado pelos homens de Gerbino. Em meio à confusão, o conde dispara, atingindo o braço de um dos capangas, o que impressiona Gerbino, despertando seu interesse na arma. A partir desse momento, tanto o conde quanto a arma se tornam alvos de Gerbino, que está determinado a capturá-los. De volta ao convento, Pampineia se aproxima de Lorenzo, veda seus olhos com um lenço e o beija. Ela sai, deixando Lorenzo confuso. Ainda a caminho do local do casamento, Filomena, Melissa e os outros decidem fazer uma pausa para descansar. Nesse momento, Tíndaro toma a decisão de se separar do grupo, com a promessa de que os encontrará no casamento posteriormente. No convento, Pampineia descobre que o conde chegou à cidade, o que significa que ela teria que deixar Lorenzo com as freiras pecadoras. Consumida pelo ciúme, ela decide contar à abadesa que Lorenzo não é realmente surdo e mudo. Lorenzo é acordado bruscamente pela abadesa. Com medo e desespero, Lorenzo acaba gritando e revelando sua voz. Ainda tentando se fazer de surdo e mudo, ele finge que foi um milagre. Mas logo a verdade é revelada e ele é expulso do convento. Cansado pela fuga, Jarzinski para descansar e vê uma mulher nua tomando banho no rio. Era Melissa. Encantado, ele começa a flertar com ela. Melissa revela que está indo para um casamento, e ele, em meio ao flerte, questiona se ela é a noiva. Melissa dá a entender que sim, o que leva Jarzinski a acreditar que ela é Pampineia. Impulsionados pelo clima de paixão, eles se beijam e acabam ficando juntos. Enquanto isso, Pampineia encontra Lorenzo exilado, e diz a ele que está se casando e a caminho da cerimônia. Lorenzo a segue, e se oferece para ser seu acompanhante. Tíndaro chega ao convento. Ele conhece a abadesa que oferece um banho para ele. Chegando ao local, Lorenzo ainda em fuga, começa a se preparar para partir. No entanto, Pampineia o aborda, pedindo que ele fique. Enquanto compartilham um jantar, Lorenzo confessa a Pampineia que se apaixonou por uma freira que o vendou e o beijou. Pampineia pergunta como ele a encontrará, considerando que ela está no convento, e sugere que ele deveria esquecê-la. Mas Lorenzo está decidido, acreditando ter encontrado seu verdadeiro amor. Mais tarde, Pampineia desafia Lorenzo a beijá-la, como forma de tentar fazê-lo esquecer sua amada. Porém são interrompidos com a chegada de Gerbino. Pampineia implora a Lorenzo que fuja, mas ele se mantém firme e até ameaça Gerbino. No entanto, a situação foge do controle quando Gerbino empurra Lorenzo em uma fonte e o ataca com sua espada. Desarmado, Lorenzo só pode evitar os golpes do tirano. À beira de ser atingido por Gerbino, Pampineia, desesperada para salvar Lorenzo, faz uma proposta inesperada. Ela concorda em se casar com Gerbino se ele poupar a vida de Lorenzo. Lorenzo fica chocado ao ouvir as palavras de Pampineia, prometendo casar-se com Gerbino, e fica furioso. Gerbino aceita a oferta de Pampineia e decide colocar Lorenzo na prisão. Em uma conversa com Pampineia, Gerbino diz que Lorenzo é um problema, e que ele vai apodrecer na prisão. Pampineia começa a andar perigosamente na borda de um grande poço, então Gerbino ordena que ela desça para não cair. Ela negocia com Gerbino e pede a libertação de Lorenzo em troca de se casar com ele, então ele aceita o acordo. Vemos Tíndaro, que chega para celebrar o casamento. Logo em seguida, Pampineia liberta Lorenzo, pedindo que ele parta antes que Gerbino mude de ideia. Gerbino chega com Tíndaro ao lado e diz a Pampineia que o padre quer ouvir a confissão deles primeiro. Na confissão, Pampineia confessa que dos 3 pretendentes, ela deseja se casar com Lorenzo. Ela suborna o padre para atrasar o casamento o máximo possível. Lorenzo é escoltado pelos capangas de Gerbino enquanto Pampineia observa da sacada. Enquanto isso, Gerbino confessa que matou muitas pessoas e já perdeu a conta. Tíndaro lhe diz:
que para se redimir e alcançar a salvação eterna, ele deve se abster de pensamentos e atos sexuais por 30 dias. Gerbino protesta, dizendo que está prestes a se casar. No entanto, Tíndaro o convence de que é necessário para que ele reconheça seus erros. Após se afastarem da propriedade, os capangas de Gerbino tentam matar Lorenzo, mas ele consegue nocauteá-los. Neste momento, ele se depara com o conde Jazinski, que está a caminho do casamento. Então, Lorenzo decide acompanhá-lo. No casamento, Tíndaro faz de tudo para prolongar a cerimônia, porém Gerbino fica extremamente irritado, saca a espada e ameaça perfurá-lo. Antes que a situação se agrave, o conde Jazinski anuncia sua chegada e desafia Gerbino, que foge ao ver a sua arma. Enquanto isso, Lorenzo também chega ao local. Sem hesitar, ele começa a lutar e derrotar os capangas de Gerbino um a um. Surpreendentemente, Tíndaro também entra na luta, usando seu cajado para enfrentar os agressores. No meio da confusão, Pampineia foge para dentro da casa e alcança o andar de cima, com Gerbino em seu encalço. Determinado a capturá-la, ele ordena a seus homens que a peguem. No entanto, Lorenzo surge como um verdadeiro herói, interceptando os homens de Gerbino e derrotando-os com destreza, como um autêntico mestre Jedi. Enquanto isso, Jazinski desafia Gerbino para um duelo mano a mano. Porém, Lorenzo intervém, afirmando que tem assuntos inacabados com Gerbino e deseja enfrentá-lo. O conde não fica satisfeito com a ideia, então Lorenzo sugere uma forma de decidir quem lutará contra Gerbino: eles jogarão uma moeda no poço. Por alguma razão, Jazinski interpreta que Lorenzo venceu no lançamento da moeda e consequentemente, entrega Gerbino a ele. Os dois protagonizam uma luta intensa na beira do poço. Gerbino, completamente superado, recebe uma escolha de Lorenzo: pular no poço ou ser morto por ele. Porém, Gerbino opta por atacar Lorenzo em um último ato de desespero. Enquanto isso, Tíndaro e Pampineia assistem à luta do andar de cima. No fim, Lorenzo consegue vencer Gerbino, que perde o equilíbrio e cai no poço. Lorenzo e Jazinski comemoram a vitória sobre Gerbino. Logo em seguida, Tíndaro revela a Pampineia que, como ele não é um padre de verdade, o casamento não é válido. Mais tarde, o conde se aproxima de Pampineia e se ajoelha diante dela, e a pede em casamento. No entanto, Pampineia o surpreende ao dizer que não pode se casar com ele. Confuso, o conde questiona sobre o que aconteceu entre eles no rio, mas Pampineia não tem conhecimento do que aconteceu. Ela retira o véu. Nesse momento, o conde percebe que Pampineia não é a mulher por quem ele se apaixonou. De repente, Melissa se aproxima deles. O conde, ao vê-la, declara seu amor por ela e a beija. Em seguida, Filomena chega com Jill e pergunta o que aconteceu com o casamento. Pampineia afirma que haverá um casamento, mas ela não consegue encontrar Lorenzo, que desapareceu subitamente. Pampineia corre para impedi-lo de partir. Ela o impede e confessa seu amor para ele, mas ele ainda está preso ao beijo vendado. Para convencê-lo, Pampineia pede para ele fechar os olhos enquanto ela o beija. Lorenzo percebe que era ela o tempo todo, e finalmente eles podem ficar juntos. Tíndaro planeja voltar ao convento, pois a abadesa o espera. Pampineia pede novamente a Lorenzo para fechar os olhos, mas ele diz a ela que é ela quem deve fechar os olhos. Eles se beijam com os olhos fechados. E aí galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Drink straight